Boa noite. Após o fim do contrato com a empresa Delta, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas entregou esta manhã a primeira remessa de novas viaturas de um total de 700 que devem ser entregues nos próximos meses. A maioria dos novos veículos vai reforçar o policiamento nas ruas da capital e também em municípios da região metropolitana. A estatística mais recente apresentada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado apontou uma redução de 10% nos homicídios no mês de março em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a sensação ainda é de insegurança em vários bairros da capital. Na Zona Norte, por exemplo, comerciantes tentam diminuir os riscos de assalto, reforçando as grades, mas nem sempre a medida evita a ação dos bandidos. E já fui assaltada já depois da grade, já. Porque, olha, qualquer hora agora mesmo, Deus me livre, a vez chega. Para reforçar o policiamento nas ruas de Manaus e região metropolitana, o governo estadual entregou esta manhã 100 novas viaturas. Os veículos são equipados com tablets, rádios, GPS e 6 câmeras de monitoramento. O novo slogan do governo está estampado no carro. Nós agora fizemos uma ata de registro de preço, ou melhor, nos pegamos carona de uma ata de registro de preço, onde tinha um veículo menor, um veículo chamado Duster, né? Que consequentemente o valor dele é muito menor do que os outros veículos que estavam anteriormente aí, e também com o avanço da tecnologia nós conseguimos colocar a mesma tecnologia embarcada por um custo menor. Então conseguimos aí uma redução substancial muito importante, foi 9.800, se eu não me engano, o valor mensal, mas porque a nossa opção foi para buscar uma tecnologia que fosse a mesma, mas mais barata, e um veículo também mais barato do que o que anteriormente estava sendo contratado. Das 100 viaturas, 70 serão entregues para a Polícia Militar e 30 para a Polícia Civil. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, os novos modelos, que também são alugados, seguem os mesmos padrões das antigas viaturas do Ronda no Bairro, porém com um custo menor a partir de um novo contrato. Não vai faltar viatura, uma parte é para a Polícia Civil, uma parte é para o policiamento ostensivo. A tecnologia permite que a gente disponha menos policiais em cada viatura, só 2 por viatura, porque há um sistema que será eficiente na resposta e na integração das viaturas que estarão transitando na cidade naquele turno. Nós esperamos diminuir o tempo de acionamento, chegar nas ocorrências com mais rapidez e com isso conseguimos interceptar os bandidos ainda em flagrante. As novas viaturas chegam 4 meses após a quebra do contrato entre o governo e o consórcio liderado pela empresa Delta. O recolhimento dos antigos veículos provocou uma redução no número de viaturas do programa Ronda no Bairro nas ruas da capital. O investimento total do governo do estado foi de aproximadamente 60 milhões de reais. Ainda segundo o governo, serão entregues mais 600 viaturas. Após denúncia anônima, policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, prenderam 2 homens acusados de tráfico de drogas na zona norte da capital. Com eles foram apreendidos 5 quilos de cocaína avaliada em R$75 mil, uma espingarda, uma submetralhadora, munições, além de R$200 em dinheiro. De acordo com a polícia, um dos suspeitos seria responsável pelo setor financeiro de uma facção criminosa. Os acusados também tinham 2 mandados de prisão em aberto, um no estado do Pará por tráfico de drogas, associação para o crime e posse de arma, e outro em Itacoatiara, também por tentativa de homicídio. A dupla foi encaminhada à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. E 11 pessoas foram presas durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal, encerrada nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital. Durante a operação foram apreendidos 72 quilos de maconha do tipo skunk, 8 quilos de cocaína, além de porções de haxixe, LSD e êxtase. Segundo a Polícia Federal, as drogas eram transportadas de forma oculta na bagagem dos passageiros, conhecidos como mulas,
e, em alguns casos, presas no próprio corpo. A droga era levada de Manaus para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará. Todos foram encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. E a Polícia Civil apresentou esta manhã um suspeito de estupro que estaria aterrorizando mulheres no distrito industrial na zona sul da capital. Olivaldo de Lima Andrade, de 34 anos, conhecido como maníaco do distrito, foi preso nesta quinta-feira no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, após denúncias de algumas vítimas. Segundo a polícia, o estrupador abordava mulheres na área do distrito industrial. Para intimidá-las, o criminoso usava uma chave de fenda e uma faca. Nós estamos investigando ele há 3 meses. A primeira vítima que registrou a ocorrência e fez o exame de corpo de delito foi do dia 29 de janeiro desse ano, a segunda do dia 25 de fevereiro e a última do dia 14 de abril. Esta última é que nos forneceu a placa do veículo que nos possibilitou chegar nele, apesar de o veículo não estar no nome dele. De acordo com as investigações, Olivaldo usava esse veículo de cor vermelha para cometer o ato sexual sem preservativo com as mulheres. O maníaco sempre usava a mesma estratégia, parava o carro para pedir informações e em seguida já ameaçava as vítimas que eram obrigadas a entrar no veículo. Ele abordava as mulheres que estavam andando pelo distrito industrial, e aí vai meu aviso, cuidado, porque o distrito industrial é uma área desabitada e tem muitas mulheres que transitam por lá por conta das fábricas, que elas trabalham nas fábricas. E aí eles abordavam, elas estavam sozinhas, ameaçavam, fazia com que elas entrassem no veículo dele, ele travava as portas e lá dentro do veículo ele ia para um lugar mais ermo e efetuava os estupros. Não usava preservativo e fazia todo o ato libidinoso. Com a prisão do estrupador, a polícia acredita que outras devem procurar a delegacia. E é esse o nosso objetivo com a divulgação das imagens dele. O crime de estupro é um crime onde as mulheres se sentem constrangidas, com vergonha de registrar a ocorrência, e nem todas registram. Nós temos 3 comprovadamente, mas com certeza, pelas nossas investigações, o número de vítimas é maior. O próximo domingo é Dia Nacional de Combate à Hipertensão, uma doença silenciosa que pode até levar à morte se não for diagnosticada e tratada. Na capital, ações voltadas para a prevenção e a identificação da doença estão sendo realizadas durante toda a semana nas unidades básicas de saúde. Os números são preocupantes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Manaus existem atualmente cerca de 160 mil pessoas hipertensas. Para alertar a população sobre os riscos da doença, até a próxima semana uma campanha vai reforçar a importância da prevenção em todas as 250 unidades básicas de saúde da capital. As nossas equipes estarão recebendo as pessoas e também indo nas casas em busca de pessoas com hipertensão, com pressão alta, que não sabem que tem. A pressão alta não tem sintoma, muitas vezes ela não demonstra nenhum sinal, nenhum sintoma. Então é importante que se afira, que se verifique a pressão dessas pessoas para averiguar se ela está normal ou não. Dona Francisca tem 68 anos. Periodicamente, a aposentada realiza os exames de rotina e orgulha-se em dizer que a saúde está em dia. Minha pressão deu alta nem baixa. Diabetes também não. Sempre eu falo para os meus filhos, filha, que eu gosto muito de comer gorduroso, né? Eu agora já não tomo mais essas coisas, como eu digo. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, doenças cardiovasculares são responsáveis por tirar a vida de mais de 9 milhões de pessoas do mundo todo. A hipertensão também aumenta o risco de outras doenças, como a insuficiência renal e a cegueira. A hipertensão arterial é uma hipertensão altamente prevalente no nosso meio, tá? Primeiro, você tem que dar o diagnóstico adequado. Como é o diagnóstico adequado? É a medição feita com aparelho, que pode ser o automático, pode ser o manual de coluna de vento. Esse é o mais confiável de todos, que o pessoal não gosta de ser medido, porque acha que é antigo. Tem que ser medido de acordo com a circunferência de cada paciente. Isso aqui é para obeso, isso aqui é para uma pessoa normal, isso aqui é para uma mais magrinha e isso aqui é para bebê.
que também tem que ser medida a pressão arterial. Segundo o presidente da Sociedade de Cardiologia Brasileira em Manaus, estatísticas mostram que cerca de 50 milhões de brasileiros são hipertensos e que grande parte não sabe que possui a doença, por ela ser silenciosa. O presidente acrescenta que no próximo domingo, dia do combate à doença, uma programação acontece na Ponta Negra. Dessa vez a gente vai fazer em parceria lá na Ponta Negra, de manhã. E a gente conta com a presença dos nossos usuários. Para prevenir a doença, o cardiologista recomenda exercícios físicos regularmente, uma boa alimentação, além de evitar o fumo e bebidas alcoólicas. Manaus cedia até amanhã o Congresso Norte-Nordeste de Terapia Intensiva. Durante o encontro, médicos e especialistas discutem os principais desafios para as UTIs e também a importância do tratamento multidisciplinar, que envolve a participação de vários profissionais nessas unidades. Esse toque pode indicar que alguém está com a saúde em risco. Nos casos mais graves, as unidades de terapia intensiva, as UTIs, são usadas para oferecer o melhor atendimento e cuidado aos pacientes. De acordo com a Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva, no Amazonas existem hoje cerca de 500 leitos de UTIs espalhados em hospitais públicos e privados, incluindo adulto, pediátrico e neonatal. Para identificar com rapidez a gravidade dos pacientes encaminhados às UTIs, a Organização Mundial da Saúde determina que para melhorar o planejamento dessa assistência é necessário uma equipe multidisciplinar especializada. Desde 2010, a Agência Nacional de Vigilância em Saúde recomenda que cada unidade de terapia intensiva seja composta por uma equipe multidisciplinar que envolva profissionais de diferentes áreas, como a nutrição, psicologia e fonoaudiologia. E qual é a importância deles estarem trabalhando em conjunto, todo mundo? A melhoria da estabilidade hemodinâmica do paciente. A terapia intensiva é um desafio, é uma especialidade muito nova, mas que tem muitos desafios que hoje tenta superá-los. As UTIs foram implantadas no Brasil a partir da década de 70 e hoje os hospitais têm mantido os leitos com equipamentos de alta tecnologia e uma equipe multidisciplinar especializada. Todos esses avanços estão sendo debatidos no Congresso Norte-Nordeste de Terapia Intensiva, que acontece aqui em Manaus. Nosso evento, ele tem uma importância extrema para o Estado, porque é um evento inédito em Manaus e que envolve a multidisciplinaridade, envolve todas as áreas da terapia intensiva. Com isso, a gente consegue trazer o conhecimento até as pessoas, sem ter o deslocamento, sem ter o custo, trazendo pessoas de renome nacional, local, para palestrar e trocar experiências, no sentido de quê? De melhorar o atendimento ao paciente crítico na UTI. A ideia que havia alguns anos atrás de que o paciente da UTI era um paciente terminal, já sem chances, isso não é o que se tem hoje em dia, e sim de um paciente que pode ser recuperável e que, se nós empenharmos todos os esforços dentro da multidisciplinaridade, reunindo profissionais de diversas áreas, esse paciente tem muitas chances de ser recuperado, e é isso que nós estamos fazendo aqui, entendendo o que fazer de melhor para esse paciente. É discutindo as novas tecnologias e planejando essa assistência que os profissionais da saúde se preparam para que, na hora que tocar o alerta, eles estejam prontos. Vamos saber agora como vai começar o fim de semana. Os detalhes da previsão para este sábado você acompanha no mapa? Em Altazes, o tempo fica instável, com previsão de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Tabatinga, o sábado também terá muitas nuvens e chance de chuva. Mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. E as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, cerca de 30% da população, a maioria crianças, sofre algum tipo de alergia, incluindo as alimentares, que atingem cerca de 5% dos brasileiros.
Esta manhã, o assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, onde também foi reforçada uma campanha nacional que defende a identificação no rótulo se os produtos têm algum componente que pode causar alergias. Alergia alimentar, um assunto ainda pouco explorado, mas que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas no Brasil. Mesmo uma pequena quantidade do alimento que causa alergia, em algumas pessoas pode desencadear sintomas que costumam variar de gravidade. Em alguns casos, podem levar à morte. Existem os grupos vilões, os alergênicos vilões, mas a gente precisa classificar por faixa etária. Então, na infância, os alimentos que mais causam alergia são o leite, o ovo, trigo, soja, amendoim e peixe. E na faixa etária adulta são os frutos do mar em primeiro lugar. O assunto foi pauta de uma audiência pública esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado. Uma oportunidade para a Ruth aprender a lidar melhor com a alimentação da filha dela de 3 anos, que tem alergia ao leite. Tudo contém leite, né? Chocolate, iogurte, tudo. E ela é alergia, ela gosta de tudo isso e não pode comer. Por isso que eu vim nessa reunião para participar, para mim ficar mais informada. A discussão contou com a participação da advogada paulista Cecília Cury, uma das idealizadoras da campanha nacional Põe no Rótulo, que ganhou força na internet. A intenção da campanha é simplificar a linguagem contida nos rótulos dos alimentos. O Põe no Rótulo batalha para que a gente tenha informação clara sobre a presença de alergênicos nos alimentos. Então, ao invés de eu ter que identificar que caseinato de sódio é leite, ou que lecitina é soja, ou albumina é ovo, a gente pede para que esteja escrito numa moldura de fundo branco: alérgico, contém leite, pode conter traços de ovo. A gente quer essa informação acessível, clara, numa nomenclatura que a população consiga entender, numa fonte de fácil leitura e não naquela ranhura, na dobra, na área de selagem, né, que a gente não consegue achar informação. Além da rotulagem, Valesca, que participa do grupo de apoio às crianças com alergia alimentar no Amazonas, luta por melhorias no sistema de saúde para acelerar o diagnóstico e o tratamento. Qual é o maior problema da alergia alimentar? É justamente o diagnóstico, porque nenhum exame ele consegue detectar. O diagnóstico ele vem de uma visão clínica. O médico tem que bater o olho e justamente verificar que aquela irritação, aquela falta de sono, aquela diarreia constante, fezes com sangue, tudo isso se trata de uma alergia alimentar. A audiência pública foi proposta pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, deputado Ricardo Nicolau, do PSD. Poder difundir isso, poder mostrar até que o governo do Estado tem um programa, através da SEMA, do fornecimento do leite, desse leite especial, que é um leite caríssimo, é um leite caríssimo. Então, algumas pessoas não sabem que o Estado tem um programa que é linkado com o Ministério da Saúde para o fornecimento desse leite, né? E, principalmente, ter o diagnóstico precoce, para que essa pessoa não vire um alérgico crônico e não tenha cura. A Anvisa já estuda adotar as medidas apontadas pela campanha Põe no Rótulo em todo o Brasil. A crise que afeta a economia brasileira tem obrigado os gestores públicos a se concentrar em 2 ações: economizar no custeio e otimizar os investimentos. Na Prefeitura de Manaus, além da reforma administrativa que prevê corte de gastos, outras medidas também já estão sendo pensadas para superar a queda na arrecadação e a redução dos repasses do governo federal. De acordo com o secretário municipal de Finanças de Manaus, nestes 3 primeiros meses do ano, a Prefeitura arrecadou 50 milhões de reais a menos do que no mesmo período do ano passado. E agora precisa mudar os planejamentos para alcançar uma meta ousada: economizar mais de 500 milhões de reais até o fim do ano. Nós estamos desenvolvendo um esforço extraordinário para que nós possamos reduzir os nossos gastos esse ano cerca de 576 milhões. Dessa maneira, a Prefeitura sobrevive, a Prefeitura continua forte, a Prefeitura continua investindo. Nossa população vê que os nossos serviços na cidade continuam intensos. Ainda de acordo com o secretário, a falta de incentivos do governo federal criou na Prefeitura uma ambição para buscar mais recursos dentro da própria cidade. A ideia é adotar o maior controle das aplicações do ISS. Nós temos hoje em Manaus uma série grande de nichos de mercado que a Secretaria de Finanças ainda não atua fortemente.
por exemplo, nas operações portuárias, a gente é muito deficiente na cobrança de ISS, nas agências bancárias nós somos muito deficientes na cobrança de ISS, nos eventos de diversão pública nós somos muito deficientes na cobrança do nosso ISS. Sobre a falta de incentivos do governo federal, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio,